Eu já peguei dezenas, literalmente, de vezes, aí sobre o capítulo 9 de João, que é a cura daquele cego de nascença. Mas eu não sei como é que eu nunca tinha visto isso ainda. É que o Espírito Santo ainda não tinha trazido, né, para mim e tinha falado comigo sobre isso. Mas quando o Senhor me falou de processo, eu sentei na frente com a minha Bíblia aberta e falei: Senhor, agora já me falou que é. Agora, onde é que está a tua pérola? Onde é que está o teu tesouro? E aí me veio na cabeça esse texto. Eu falei: mas esse texto? E aí eu comecei a ler. E Deus começou a falar comigo enquanto eu lia. E eu fiquei muito entusiasmado. Eu passei aquele dia, quase todo dia, na presença do Senhor, desfrutando do que Ele estava me falando sobre o processo para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos no capítulo 9 e um pouquinho no 10. Eu não vou ler o texto todo, é um texto bem comprido, mas eu quero contar a história para vocês que talvez vocês já saibam de cor. A história é o seguinte: Jesus estava andando com seus discípulos, eles verem um cego de nascença. E os discípulos disseram: nossa, que tragédia, cego de nascença, nunca viu a luz do mundo. Ele disse: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais que pecaram para nascer assim? Então a primeira coisa que veio na cabeça deles foi exatamente isso. Aí Jesus respondeu para eles: não, nem ele nem o seu pai pecou. E claro que Jesus não estava falando do pecado original, o pecado de Adão, porque ele tinha, eu e você também tínhamos, porque quando nós fomos na cruz, o Senhor nos deu uma nova natureza, nos livrou dessa natureza pecaminosa, nos deu a natureza de Jesus, mas ele diz: nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí eu falei: uau, se manifestar nele as obras de Deus. Aí Jesus disse: é necessário a gente fazer as obras enquanto é dia, porque vem a noite, daí não dá para trabalhar. Porém, Jesus fez uma outra coisa muito interessante. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí fez uma coisa que a gente lê às vezes, né? E hoje a gente é tudo muito certinho, né? Muito delicado. Diz aí que Jesus cuspiu na terra. Cuspiu na terra, fez um lodo ali, passou no olho dele e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E esse enviado aí, aquele tanque, era um símbolo da pessoa de Jesus. E o texto diz que ele voltou, ele foi, se lavou e voltou vendo. Agora veja só, ele ouviu a voz de Jesus, ele recebeu o milagre, mas ele ainda não sabia de fato quem Jesus era. Ele não sabia, porque quando ele ouviu a voz, ele estava cego. Quando ele foi se lavar no tanque do enviado, ele já sabia do Siloé, né? Ele já devia saber desse tanque. Então ele foi se lavar, talvez na esperança de alguma coisa acontecer. E ele foi lá e voltou vendo. E voltou vendo. E aí começa o processo de como é que a gente pode fazer para ouvir a Deus direito. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a Deus como esse cego. Estamos ouvindo a Deus, mas não temos uma experiência com Deus. Não é um ouvir relacional. É um ouvir assim que a gente ouve, mas nem sabe direito quem está falando. Nem sabe direito quem está falando. Ele sabia que era Jesus quem estava falando, mas ele não conhecia Jesus, era cego de nascença. Então, muitas vezes, nós chegamos a receber algum milagre de Deus. Nós chegamos a ouvir a voz de Deus. Mas o processo de como a gente pode ouvir sempre a voz de Deus não acontece na nossa vida. E nós paramos assim na metade. E muitas vezes a nossa vida é assim. As coisas pela metade. As coisas pela metade. E aqui tem o processo, então, como é que você pode chegar até o fim, de maneira que você possa ouvir sempre a voz de Deus. E quem é a pessoa nesse texto nos mostra que sempre vai ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, no versículo 12, tem o primeiro passo, primeiro nível do processo. Veja o que diz aí no nosso versículo 12, capítulo 9, versículo 12. Então ele volta vendo, há uma comoção, e aí os amigos dele, a família dele, dizem: mas o que aconteceu com você? E aí ele começa a dizer: não sei, um camarada aí chamado Jesus, cuspiu na terra, fez o lodo, passou do meu olho, disse: vá lá no tanque do enviado. Eu fui e voltei vendo.
E aí aquele negócio começa a criar como uma bola de neve. E ele começa então a dar testemunho de Jesus sem de fato saber quem é Jesus. Sem de fato saber quem é Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele tinha ouvido a voz de um ilustre desconhecido para ele. Deus quer falar com a gente, mas Ele não quer ser um ilustre desconhecido na vida da gente. Então, a primeira parte do processo é justamente esse, o primeiro nível do processo. É que a coisa acontece, mas às vezes a gente nem sabe aonde está o que nos abençoou, nem sabe quem é que nos abençoou. Versículo 12, o pessoal então começa a falar com ele diz, olha, ele pôs aí o barro, eu fui, estou vendo, e disseram, aonde é que está ele? Ele respondeu, não sei. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas não sabemos onde está o nosso abençoador. Não sabemos onde está a pessoa que fala conosco. E sabe, isso é uma coisa terrível, porque nós temos que reconhecer essa pessoa. E sabe essa pessoa que fala conosco, que quer que a gente ouça a voz dele, que tem até um texto na Bíblia que diz que quando a gente não sabe o caminho, uma vozinha aqui atrás vai dizer, esse é o caminho, andai nele. Está lá escrito na Bíblia. Então, ele quer que a gente ouça a voz, mas que a gente tenha consciência do que está acontecendo. Que a gente saiba sobre o que está acontecendo no processo. Saiba quem ele é e aonde ele está. Então veja, esse que fala conosco, que quer que a gente ouça a voz, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas de maneira específica, ele quer estar conosco. Assim como ele queria estar com aquele cego de nascença. Porque os discípulos disseram, quem pecou, ele ou os pais? Ele disse, não, foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Você está aqui, você que está conosco pela internet, você veio a esse mundo para que se manifestasse em você a glória de Deus. Deus tem um projeto com a sua vida, que é manifestar a glória dele na tua vida. Agora, para que a glória seja manifesta totalmente na tua vida, você tem que aprender a como ouvir sempre a voz de Deus. Porque são muitas vozes por aí, irmãos, falando. É a voz da imprensa, é a voz dos nossos amigos, é a voz de quem não gosta da gente, são as vozes das nossas necessidades, são as vozes das nossas feridas. Muitas vezes quando falamos, não somos nós que estamos falando, é a nossa ferida que está falando. Então, muitas vozes. Por isso é importante a gente entrar num processo em que a gente consiga ouvir de fato a voz de Deus e saber que é Ele que está falando com a gente. Então, primeira coisa, você tem que saber onde Ele está. O pobrezinho do cego, que agora já não era mais cego, disse, não sei onde é que ele está, sei lá. Eu não sei onde ele mora, não sei onde ele vive. Sabe? Deus é onisciente, onipotente, é onipresente, mas Ele vive em você. E você precisa saber disso. Quando você se move, Ele quer que você se mova nele. Quando você pensa, Ele quer que você pense pelos pensamentos dele. Quando você age, Ele quer que você seja o braço dele, agindo. Por quê? Porque não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Então, o primeiro nível do processo é esse. Somos abençoados, porém nem sabemos onde está o nosso abençoador. Você tem que ter essa consciência de onde está. Aí a coisa segue. Veja o versículo 17, é o segundo nível do processo. Aí, depois que ele diz, eu não sei onde está. Aí o pessoal disse, vamos levar ele para as autoridades religiosas. Sabe quem era? Os fariseus. Então eles levam o ex-cego para os fariseus. Não, primeiro contam para os fariseus que ele tinha sido curado, e ele vai para os fariseus e eles perguntam, escuta, quem te curou? Ah, foi esse camarada aí chamado Jesus. Ué, mas como é que ele te curou? Ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou, eu fui me lavar no tanque de Siloé e estou vendo. Aí ele disse, mas você era cego mesmo? Aí eles chamam a família. Chamam a família. O que acontece? A família sabia que se eles declarassem
alguma coisa boa sobre Jesus, seriam expulsos da igreja, da sinagoga. Então a família vem e eles perguntam, escuta, e como é que é essa história aí desse homem que disse que era cego de nascença? É filho de vocês? É nosso filho. Como é que ele ficou curado? Olha, que é nosso filho a gente tem certeza, como ficou curado nós não sabemos. E ele saiu de lado. Mas o cego que entrou no processo de ouvir a voz de Deus, ele continua no processo de dar testemunho. E ele começa a dar testemunho mesmo sem saber direito de quem ele está dando testemunho. Ele dá testemunho de um camarada chamado Jesus, que é capaz de curar. E aí então os fariseus disseram assim, esse Jesus, e perguntam para ele, quem você pensa que ele é? E ele diz, ele é um profeta. Ele é um profeta. Não estava 100% errado, mas não estava totalmente certo também, porque é muito mais que um profeta. É um profeta, mas é muito mais que um profeta. E aí, perguntam de novo para ele. E ele diz assim, mas o que está acontecendo com vocês? Vocês também querem ser discípulo dele? Quando eu li essa frase, Deus falou comigo. Falou, sabe por que o homem respondeu? A gente nem sabe o nome desse homem. Porque a glória é para Deus. Sabe por que o homem respondeu? Isso vocês também querem ser? Porque ele já estava com seu coração inclinado a ser discípulo. Mas ninguém pode ser discípulo de alguém que não conhece. De alguém que não sabe onde está. De alguém que não sabe direito quem é. Como é que você vai ser discípulo? Então, ele começa então a conhecer em parte o seu autor do milagre. Ele começa a entender que ele é profeta. Esse é o segundo nível. O primeiro é que você sabe do nome, recebeu a cura, está vivendo a cura, mas não sabe onde está. Sabe o nome, mas não sabe quem é. Agora você vai para um segundo nível, de ouvir a voz de Deus. Como é que esses níveis vão acontecendo na nossa vida? Aí que está a coisa. Sabe como é que vão acontecendo? À medida que a gente vai se envolvendo com o que Deus fez na nossa vida. Deus curou cego, e o cego começou a se envolvendo com o que Deus tinha feito na vida dele e com a pessoa de Jesus. Quem curou você? Foi Jesus. Onde ele está? Não sei. Aí ele veio falar com os fariseus e os fariseus dizem, quem te curou? Foi Jesus. Foi Jesus. Mas nós não conhecemos esse Jesus. Se ele fosse alguma coisa boa, devia estar com a gente. Graças a Deus não estava. E aí eles seguem para frente dizendo, esse homem é um homem pecador, dá glória a Deus. Sabe o que o cego responde? Está escrito aí na Bíblia. Se é pecador, eu não sei. Eu só sei uma coisa. Que Deus não ouve qualquer pessoa. E se ele me curou, ele tem que estar assim, com o homem lá em cima. Porque senão ele não ia me curar. Ele não ia poder me curar. Se é pecador. E aí então eles ficam muito irados com ele. E diz, você não sabe nada, e o expulsam por causa do nome de Jesus. Então, qual é o andamento do processo para a gente mudar de nível no ouvir a voz de Deus? É esse. Deus vai falar com você, às vezes uma coisa pequena, talvez vai fazer um milagre na sua vida, uma coisa grande, mas você ainda não o conhece, não sabe a sua voz. Mas você começa a se envolver com ele. Você começa a falar do milagre que ele fez para você. Você começa a falar da tua bênção. Você começa a ser testemunha. E aí uma coisa vai puxando a outra. Você vai crescendo no conhecimento. De repente você está meditando, já crê que ele é um profeta. Depois você crê que ele é alguém jamais que um profeta. Porque se fosse um pecador, um profeta comum, não podia fazer o que ele fez. E aí o cego diz o ex-cego diz para o pessoal, eu não entendo como é que vocês não conhecem. Vocês deveriam conhecer alguém que é capaz de curar um cego de nascença. E vocês, os religiosos, não conhecer? O que está errado com vocês? Estava errado exatamente isso. Eles eram religiosos somente. E religião não leva você a lugar nenhum.
o que leva você a algum lugar é o teu relacionamento com Jesus. E o relacionamento com Jesus tem duas partes. A primeira parte, você está por lá, cegão na vida, já faz bastante tempo. Aí Jesus vem, sem você pedir, pela graça, porque é pela graça, e você vai, sem participação nossa, Ele vem e toca em nós. E faz um milagre em nós. E nos tira das trevas, assim como Deus tirou você, tirou a mim. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Do reino do diabo para o reino de Deus. E Ele nos tira. E nós continuamos então nos envolvendo com Ele. E nós vamos para ir para o segundo nível. Depois vem um terceiro nível, que é o versículo 27 do capítulo 9. Vai comigo no versículo 27. Respondeu-lhes, já vou-lo disse, e não ouvistes. Que passa com vocês? Eu era cego, mas vocês são surdos? Que passa com vocês? Já disse, mas vocês não ouviram. Para que quereis tornar a ouvir? Vocês querem ouvir de novo? Qual é o motivo que vocês querem ouvir duas vezes? Veja aí. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Veja o processo. Recebe o milagre, não sabe onde está, começa a reconhecer como profeta, se considera um discípulo, vocês também querem ser, quer dizer, querem ser como eu? Estão querendo ouvir? Depois o último nível, aliás, o penúltimo nível do processo, versículo 28 a 34. Eles o expulsam. Então o injuriaram e disseram, discípulo dele, sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Declaram ele profeticamente como um discípulo de Jesus. Não só profeticamente, ele estava se colocando como se fosse um discípulo de Jesus. Agora vai para frente, 29, por favor. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Vai para frente, 30. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abris os olhos. Como é que vocês podem não saber? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Olha a progressão. Eu creio que esse camarada aí que curou meu olho, ele é temente a Deus, faz a vontade de Deus. E eu não sei como é que vocês não conhecem esse camarada. Eu não sei como é que vocês não o conhecem. Vai para frente, 33. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. 33 agora. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí está. Olha, ele fez milagre, eu ouvi a sua voz, mas não conheço, não sei onde ele está, mas aí vai a progressão. Ele é profeta, ele não é um homem qualquer, e agora o que diz aí no 33? Se não fosse de Deus, ele é um homem de Deus. Olha o crescendo no conhecimento de Jesus. Mas quantas vezes ele ouviu a voz de Jesus? Uma. Nem viu a Jesus. Mas ele começou a se envolver com a voz que tinha ouvido. Começou a se envolver com o que tinha recebido de Deus. Gente, às vezes esse é o nosso problema. E essa é a razão pela qual nós não progredimos na vida cristã. Nós recebemos as coisas de Deus e dizemos, tomamos, como diz aqui nos Estados Unidos, né? We take for granted. Nós consideramos isso pouca coisa, uma coisa normal. E é isso aí, fez um milagre. Tudo bem, eu estava com câncer, aí tinha lá todas as fotografias do meu câncer. Aí o médico foi me operar, e aí não achou câncer, tudo bem. Não começa a pensar que esse que atuou em mim tem que ser alguém poderoso, tem que ser alguém que faz a vontade de Deus. E isso era Jesus. Então nós temos que nos envolver, irmãos. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, sempre, nós temos que envolver com o pouco que Ele nos deu. Como esse cego, só fez
lodo, mandou se lavar, e ele foi, e ele começou a se envolver. Primeiro com a família, depois com os amigos, depois com os fariseus. Aí até o ponto que ele é expulso, versículo 34. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Olha a arrogância. E o expulsaram. Amados, essa é uma grande coisa. A coisa maior que pode haver na sua vida é ser expulso por causa do nome de Jesus. É ser rejeitado por causa do nome dele. Essa é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, você vai entrar num segundo nível. O nível de ouvir a voz de Deus, agora tendo um encontro especial com ele. Um encontro sobrenatural com ele. Ele teve um encontro de cura, mas agora ele vai ter um outro encontro. Veja só o versículo 34 e 35, leva para o 35. Jesus ouvindo que eu tinha expulsado. Repita comigo essa frase. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Outra vez. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Sabe por que está escrito isso aí? Por causa das coisas que vêm depois. Pelo que segue. E encontrando. Quando você é rejeitado pelo mundo por causa de Deus, adivinha o que vai acontecer com você? Deus vai ao teu encontro. Deus vai querer falar com você. Ele vai querer te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Ele vai te levar para um outro nível. Agora não vai ser mais um encontro de um cego com Jesus, mas vai ser um encontro de alguém que já tinha sido curado, alguém que pode ver a face de Jesus, alguém que pode ouvir a voz dele e pôr uma cara no nome. O quinto nível do processo. O quinto nível do processo é Jesus vem e fala com ele. Tendo ouvido que eu tinha expulsado, e encontrando-lhe disse: crês tu no Filho de Deus? Repita comigo. Crês tu no Filho de Deus? Não é crer em qualquer um. Não é somente crer no Jesus, homem, filho de Maria. É crer no Filho de Deus. No unigênito de Deus. Então ele pergunta: crês tu no Filho de Deus? Ele já estava crendo no Jesus, naquela revelação que tinha. Ele tinha se envolvido com o nível de revelação que tinha. Às vezes nós temos uma revelação, não nos envolvemos com a revelação que temos. E aí não progredimos. Não tem os próximos passos. Não entramos no processo. Aí ele se envolveu. Aí veja só o versículo 36. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Ainda não sabia. Ele estava crendo já, tinha sido expulso, estava achando que era profeta, que era homem de Deus, que era alguém que fazia a vontade de Deus, mas ainda estava num nível muito aquém do que Jesus queria que ele tivesse. Aí eu tenho uma pergunta para você. Qual é o teu nível que você está com Jesus com respeito à revelação dele na tua vida? Com respeito a ouvir a voz dele na tua vida? Qual é o nível? Não precisa responder. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque foi a pergunta que Deus me fez quando eu estava estudando isso. E eu então acho que se Deus me fez essa pergunta é boa, deve fazer para vocês. Porque eu tive que responder. Eu respondi. Você precisa responder. Qual é o nível? Qual é o nível? Quem é, Senhor, para que eu creia? Agora veja o que acontece. Veja o que acontece. Versículo 37. Esse é o último nível, o nível de uma fé superior. É o nível de que você ouve. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Ele não tinha visto antes. Você pode vê-lo pela fé, pode vê-lo no Espírito. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Repita comigo: é aquele que fala contigo. 2 níveis de fala. Um nível sem ele saber nada, que não começou nele. Agora, outro nível que está começando nele. Porque o texto anterior diz: o expulsaram. Sabendo disso,
que ele tinha sido expulso, então Jesus vai ao encontro dele. É outro nível de ouvir a voz de Deus. E Jesus diz para ele então, é aquele que fala contigo. Que coisa tremenda. Agora veja o versículo 38. E ele disse, eu creio, Senhor. E o que ele faz? De novo, o que ele faz? Gente, mas com essa fraqueza, com uma coisa tão importante, o que ele faz? O adora. Ele não tinha adorado antes. Ele estava sendo testemunha, não, fez isso aí, quem é? Não sei, onde está? Não sei. Aí quando é apertado, ele começa a se envolver mais com o que tinha acontecido com ele, com a revelação que tinha. E ele vai progredindo. Esse é o processo que Deus queria falar comigo e que quer falar com vocês, de ouvir a voz de Deus. Se a gente não começa com aquilo que Deus falou com a gente, mesmo que a gente não saiba muito, mesmo que não conheça muito, não vai chegar a lugar nenhum. Fé sem obras é morta. Então ele o adorou. Agora já não é mais, ele é um homem de Deus, ele é um profeta. Agora ele o adora. Sabe para que você foi criado? Para esse nível. Para esse nível. Mas o que te leva a esse nível é o processo de ouvir a voz de Deus. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais você o adora. Quanto mais você ouvir a voz de Deus. E irmãos, deixa eu só dizer para vocês, Deus está falando sempre. Mas quando a gente não começa a se envolver com o que Ele já falou com a gente não anda no processo. Esse é um processo, o processo é um andar. E é um processo que tem que acontecer na minha vida. E que tem que ter a minha decisão. Sabe, na vida cristã tem duas partes. A de Deus, Ele já fez tudo. Mandou Jesus, morreu na cruz. Ele é todo poderoso, não tem problema. Mas tem a minha parte. O quanto eu vou me envolver para possuir aquilo que Deus tem para mim. Ele quer falar com você. De maneira simples, como falou comigo. Estou ali adorando. E quando você começa a adorar, Deus vai falar com você. Estou ali adorando e estava cantando aquela música tão tremenda de quem é Deus. Deus é tremendo, Deus é tudo. Aí Deus disse, eu sou isso sem auxílio de ninguém. E sem precisar de ninguém. Mas a coisa mais importante é que eu sou isso para você. Deus falou comigo ali. Você pode ouvir a Deus. Deus dizendo, eu sou isso para você. Eu sou isso para você. Eu estava ali dizendo, Senhor, já te dei meu coração de carne, meu coração espiritual, já te dei, Senhor. E aí, estava cantando e adorando, e Deus disse, eu quero ser tudo isso, eu já sou tudo isso. Mas eu quero ser para você. Eu quero que você me conheça. Que coisa tremenda, amados. Nós temos que conhecer. Temos que conhecê-lo. Não podemos ficar na nossa zona de conforto. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. E temos que buscar o Senhor para conhecê-lo. Então ele chega nessa fé superior que leva a adoração. E sabe o que faz? Adoração é a maior característica de quem é um discípulo. Se alguém acha que é um discípulo, mas não adora, está muito enganado. Porque você é discípulo de quem adora. Você se torna discípulo de quem você adora. Então ele vai entrando nessa. Agora veja só. Eu não tinha prestado atenção nesse texto. E aí termina o texto do capítulo 9. Essa história toda. Jesus se revela a ele. E é aquela coisa toda. Os fariseus encrencam com Jesus. E aí vai no 10:1. E diz assim. Jesus falando. Em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Agora veja o que diz aí o versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas, é pastor das ovelhas. O que é que Jesus se tornou para esse cego? Seu pastor. O que é que o cego se tornou para Jesus? Seu discípulo, sua ovelha. Então, amados, às vezes nós estamos sendo ovelhas pela metade.
discípulos pela metade. Não estamos realmente nos envolvendo da maneira que tínhamos que nos envolver e acabamos ficando, como diz aí na linguagem popular, meia boca. Entra pela porta, vai para o versículo 3. Agora preste atenção o que está dizendo. Para este o porteiro abre. Quem é o porteiro? É o porteiro? Não, o pastor é Jesus, o porteiro é o Pai. É igual a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ok? Então o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Veja, eu quero que você entenda esse versículo bem. O porteiro abre e as ovelhas poderiam ouvir sua voz. Talvez as ovelhas ouvem a sua voz. Não, é uma afirmativa. Elas vão ouvir de certeza, não é condicional. Você vai ouvir, meu amado irmão, minha irmã, se você é ovelha e você não ouve a voz do pastor, não conhece o pastor, tem alguma coisa errada com a sua ovelhice. Mas há um processo. E sabe qual que era esse processo que nós acabamos de ler aqui? Que eu anotei seis níveis diferentes desse processo, que eu nunca tinha percebido isso. Sabe qual que é o processo? É o processo de se tornar verdadeira ovelha. É o processo de se tornar verdadeiro discípulo. E a Bíblia diz assim, vós sois meus discípulos, se fazeis o que vos mando. Agora veja aí, para isso o porteiro abre, ouve a sua voz, chama pelo nome. Chama pelo nome. Lembram dos princípios, dos 3 princípios que nós falamos para ouvir a voz de Deus? Samuel, Samuel. Aí ele corre por Eli. Aí, não te chamei, vai deitar. Samuel, Samuel. Terceira vez diz, fala Senhor, que o seu servo ouve. Aí Deus começa a falar com ele. Conhece a voz. Então, às vezes, você está lá como o pequenito Samuel, que era um garoto nesse tempo, servindo ao Senhor, fazendo as coisas lá no santuário, mas não conhecia a voz. Mas chega um tempo que Deus quer que conheça a voz, porque isso vai ser determinante na tua vida. Porque você vai ter que perguntar para Ele e ouvir. Você vai ter que pedir e ouvir. Esse é um relacionamento de 2 mãos. É a tua parte e a parte dele. Você vai ter que aprender a afinar o seu ouvido para ouvir. Não é por isso que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É por isso que ele dizia assim. Porque tem muita gente que não tem ouvido para ouvir. Então tem que afinar o ouvido. Então aí o que acontece? Um verdadeiro discípulo é ovelha conhecida pelo nome. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vocês nasceram de novo, eu estou contando que todos vocês aqui nasceram de novo, glória a Deus. São verdadeiros cristãos. Porque quem é frequentador da igreja não quer dizer muita coisa não. Quem não frequenta a igreja também não quer dizer muita coisa. Mas quem nasceu de novo é nova criatura em Cristo Jesus, recebeu a natureza de Deus, o Espírito Santo vive em si, esse quer dizer alguma coisa. Então, veja bem, se você é tudo isso, você é ovelha. E você precisa ouvir a voz do Senhor. Irmãos, por que eu estou dizendo, por que eu fiz aquelas perguntinhas? Talvez as ovelhas, por quê? Porque você tem que ter certeza que você ouve. Nós temos que vencer algumas barreiras para chegar aí nesse tipo de ovelha. Sabe qual que é uma das barreiras? São muitas, eu não vou dizer todas, mas vou dizer algumas. Complexo de inferioridade. Crente com complexo de inferioridade. Está pensando que Deus tem cristão de 2ª classe. Não, pastor, esse cara é de 1ª classe. O André, esse cara é de 1ª classe. E aí vai nomeando, como se Deus tivesse filho de 1ª classe e de 2ª classe. Isso é um engano do diabo. Veja só, nós estamos lendo o versículo 3, vai para o 4. Quando tira para fora as ovelhas, vai diante dele. Diga comigo, vai adiante delas. Outra vez, porque às vezes não presta atenção no que está dizendo. Presta atenção. Vai adiante delas. Ou vai atrás? Pastor vai sempre adiante.
Mas sabe qual que é o problema que nós temos? A gente quer pôr a carroça na frente dos burros. A gente quer ir na frente do pastor, Jesus. A gente quer andar na frente. A gente quer se mover. Quer se mover na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito. A gente quer se mover. Ele precisa ir na tua frente. Ele abre caminho onde não tem caminho. Se você está aí meio encurralado num tempo que não tem caminho, é mentira do diabo que não é um caminho. Ele abre o caminho no meio do mar, seca o mar, faz qualquer coisa. Entenderam? Então, vai adiante, guarda isso. Agora vem a segunda coisa. Vai adiante e as ovelhas o... Por que segue? Se você não aprendeu a ouvir a voz... Sabe por que tem um monte de crente que não segue a voz de Jesus? Porque não conhece a voz. Olha, tá aí. Porque conhecem a sua voz. Então as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Há todo um processo de ouvir a voz de Deus. Você tem que se tornar uma ovelha que ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Porque às vezes a gente está ouvindo a voz do nosso coração. Mas às vezes a gente está assim, ó. Mas que seja isso. Senhor, eu quero um trabalho, mas que seja assim. Eu quero, mas que seja assim. A gente, ao invés de ser um seguidor, a gente se torna um mandador. Diz para Deus o que Ele tem que fazer com a gente. Determina. Deus, leia na minha cartilha. E seguem, diz aí, e seguem. Agora, veja o versículo 5, e aí nós terminamos. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Leia comigo isso. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Eu espero que isso impacte a tua vida. Porque tem um monte de gente seguindo o estranho. Que Deus não colocou. Deus não deu. Jesus diz, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Está aí no capítulo 10. Me convém ter um rebanho e um pastor. Então, de modo nenhum seguirão o estranho. Cuidado! Você tem Jesus, não siga o estranho. Não siga coisa por aí. Antes, faz o que mesmo? Fugirão dele. Irmãos, foge do estranho. Você conhece a voz de Jesus. É ovelha. Ande no processo de ouvir. Se o teu ouvido não está bem afinadinho, afina o ouvido aí. Andando no processo. E como é que eu afino o meu ouvido, pastor? Vai trabalhando como o cego trabalhou naquilo que Deus pôs na tua mão. Vai sendo testemunha. Você nem conhece Jesus muito direito, mas não tem problema. Você vai chegar lá. Porque tudo vai ser no fim do processo. Às vezes a gente quer chegar lá sem um processo. Não tem como. Mas não seguirão, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, estou terminando e quero dizer para vocês, olha, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. Porque tem muitas vozes. Tem muita gente se colocando onde Deus não colocou. Tem muita gente. Tem muita gente querendo ser alguém na hora que não é para ser, igual Moisés. Moisés, Deus tinha uma coisa para ele. Mas ele queria libertar Israel antes do tempo. E aí ele foi lá e matou o egípcio, pensando que ia entender que ele queria libertar. Aí depois teve que fugir para o deserto. 40 anos lá. No deserto. Aí depois quando Deus diz, vai libertar o meu povo, ele já nem queria mais. E às vezes é assim com a gente, tudo que é coisa que a gente faz antes do tempo. Esse é um versículo que marcou a minha vida. Porque eu, logo que me converti, estava no fogo do primeiro amor, porque eu estava num poço muito profundo de pecado. Então, quando me converti, a coisa foi assim tão violenta na minha vida. E eu andava com o meu bolso cheio de folheto, entregando e tal. E eu orava assim, Senhor, eu quero entrar no que o Senhor tem para mim, Senhor. E aí eu era meio radical. Peguei uma barraca que eu tinha e fui para um lugar que eu conhecia, um rio muito bonito, e falei, Senhor, eu vou acampar lá e vou ficar lá até o Senhor falar comigo. O que é que o Senhor tem comigo? Aquele barulho de água e tal. E eu fui para lá, para esse lugar, e fiquei. Passei a semana inteira lá, orando, jejuando. Terminou, Deus não falou nada comigo. Aí eu fiquei muito desanimado.
Aí eu disse para Deus, honestamente, bom, Senhor, eu fui esse que eu fui, quem sabe o Senhor nem tem nada para mim, se o Senhor não tiver, eu até lhe dou razão, porque um cara que eu conheço aí, o Senhor está certo se não tiver nada para ele. E aí passou, um belo dia eu estou lá na casa da Anice, porque a casa da avó Ila era a pensão do João, eu ia lá de manhã, de tarde, de noite, comia lá. Então, eu estava lá e eles tinham um costume, tinham umas caixinhas de promessa, que vocês conhecem. E então, o meu sogro pegava a promessa e lia, e naquele dia, eu peguei uma promessa e li, e disse assim para mim, a herança quando é dada antes da hora, no fim não se torna proveitosa. Gente, veio para minha cabeça tudo, alguns amigos que eu tinha, que o pai morreu, eram muito ricos e 4, 5 anos depois não tinham mais nada, porque receberam a herança sem estar preparada. E eu fiz uma oração naquele dia. Eu disse, Senhor, segura a minha herança. Não me dá enquanto eu não estiver preparado. Há uns anos atrás Deus disse, ó, está chegando o tempo da herança. Eu falei, Senhor, que venha. Mas, Senhor, não me dá se for para me fazer bobagem com a minha herança. E o Senhor está me dando a minha herança. Está multiplicando o ministério, coisas acontecendo, sabe? Hoje, quando eu penso, eu tenho filhos que são pastores por muitas nações diferentes. Nações difíceis, inclusive. Leia esse texto, porque Deus tem uma herança para você. Mas não queira tomar antes da hora. Vai vivendo o processo que Deus tem para você.